mãos que seguram, mãos que tremem, mãos que ensinam, mãos que aprendem. E quando muitas mãos se encontram, o mundo fica um pouco mais humano. Hoje nós temos quase 800 alunos no período matutino e vespertino e temos quase 200 funcionários. Está chegando ali e isso vai aumentar muito com o novo polo que nós estamos montando. Estamos ainda em trâmites legais aí para conseguir, mas vai dar certo sim, porque esse é um desejo que eu tenho desde que eu entrei em 2023 aqui. Não é fácil, gente. Administrar uma empresa com quase 200 funcionários, 800 alunos, não é nada fácil. Eu chorei muito no começo, brincando com Deus, eu disse, eu quero ter a sabedoria de Salomão. Que o Senhor me ajude a administrar essa Pai e que esteja sempre à minha frente. E eu acho que é assim que eu estou conseguindo, porque eu não sou administradora, não entendo nada. Hoje eu posso dizer que eu estou com um pouquinho de conhecimento, um pouquinho. Se vocês me pedirem para falar da Pai, eu vou ficar o dia inteiro. As minhas histórias, minhas vivências e experiências são lindas com os alunos, mas a administração não. Mas eu dei uma equipe que está do meu lado, uma equipe que apoia. A primeira gestão tinha uma equipe de diretoria, agora nós estamos na segunda gestão, onde houve eleição em novembro também, a gente conseguiu. É uma equipe super bacana, é uma equipe que dá as mãos. É isso que eu consigo, porque sozinha a gente jamais vai conseguir. E uma das coisas assim que eu gosto também é que eu delego funções. Então, eu não sou só eu aqui, eu não sou presidente. Eu estou presidente, é só um pouquinho de tempo. Eu sou professora e me orgulho muito dessa minha função. O grande significado da Pai na minha vida é olhar com os olhos do coração para essas pessoas, é sentir o amor de Deus em cada um. Essa é o que eu deixo para todos que vêm para Pai, porque todos que estão aqui, digo funcionários, estamos por opção. Os alunos não. Eles estão porque aqui é o lugar deles. Então, olhem com o amor de Deus, com o amor do coração para cada um dessas crianças, desses jovens e desses adultos. O que eu quero deixar para Pai é isso. Mais empatia aqui dentro. Mais solidariedade. Mais amor. Porque quando a gente tem empatia, amor, solidariedade, quando a gente tem humildade, tudo vai fluir, porque as pessoas vão chegar até nós.
mas nós precisamos ter tudo isso. Então o que eu quero deixar é isso, um lugar de amor, um lugar que as pessoas tenham prazer de estar, não só os alunos, como as famílias também. Hoje em dia, assim, para mim, tá aqui na PAI é como se fosse um propósito, né? Então eu acho assim que talvez era para mim estar aqui e eu ter o Davi foi o jeito de me trazer aqui, entendeu? O Davi, ele tem síndrome de Down, ele tem autismo suporte 3, ele tem a deficiência intelectual severa e o TDAH. Uma coisa que eu acho interessante até falar para as pessoas saberem, as APAES de Santa Catarina, elas não são APAES que são uma escola, né? Elas ajudam coisas do dia a dia. Então, nesse caso, para mim, foi muito importante, porque eu vi que na escola o Davi não ia aprender a escrever, até porque ele tem a deficiência intelectual, né? Então, assim, aqui elas vão tentar desfraldar, tentar fazer ele comer sozinho, porque até então o Davi, como ele é suporte 3, o meu, ele não fala nada, ele não come sozinho, ele usa fralda, então ele precisa de um cuidado constante. Então, tem dia que ele vem, ele faz as atividades, ele brinca, faz as partes terapêuticas, e tem dia que simplesmente ele não quer nem que fica perto dele. Aí ele tá mais agressivo, mais arredio. Só que as professoras, elas estão muito, assim, acostumadas com isso, né? Então, assim, elas sabem lidar com ele, assim, quando ele tá bem, quando ele não tá. Então, eu acho que hoje em dia ele gosta de vir, sabe? Assim, quando chega aqui eu vejo que ele fica feliz, mesmo quando ele tá irritado ele vai pra sala, porque antes ele não queria ir. Então, eu acho que no fundo, assim, hoje em dia ele já acostumou. Olha, em Joinville, eu acho assim que as pessoas não têm noção do impacto que traz, né? Infelizmente. Mas nas vidas das mães, de nós que vem aqui, o impacto é muito grande, né? Poderia ser muito melhor se as pessoas tivessem consciência e colaborasse mais, assim, né? Viesse aqui conhecer, tipo assim, quisesse, sei lá, ter mais empatia para saber da vida das outras pessoas, né? Mas eu acho assim que a PAI para nós mães Nossa, eu acho que hoje em dia a PAI vamos supor, faz 50% parte da minha vida, porque eu venho todo dia de manhã trazer meu filho, ele se diverte aqui, então assim, eu ajudo. Eu acho assim que, eu sempre falo isso, né? Eu trabalhei 17 anos no comércio, então eu falo que o que eu trabalhei no comércio não chega a comparação daqui, porque a dificuldade é muito grande. Eu trabalho muito pedindo, assim, doação, com rede social, coisa assim. Então, assim, eu vejo o quanto o meu trabalho, ele é muito mais difícil. Porque você pedir doação, você pedir é difícil, né? Então, assim, eu trabalho muito pedindo, só que ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Nada me trouxe tanta gratificação no sentido de trabalho do que trabalhar aqui e não receber, entende? Só que o que recebo, que é para os alunos, para o meu filho, é indiferente, eu acho que é muito mais prazeroso. Então, tipo assim, eu acho que quem não tem noção da dimensão de poder vir aqui ajudar, tá aqui como voluntário ou fazer uma doação, a pessoa não tem noção do quanto ia fazer bem para ela, né? Porque se as pessoas soubessem o quanto é importante, o quanto é gostoso ajudar, doar, eu acho que as pessoas iam ajudar mais. Então, eu acho que falta praticar. Mas não é o suficiente, né? Então, a gente sempre, é o que eu falei, sempre tem que fazer algum projeto, tendo que estar fazendo algum evento. Então, assim, eu acho que quanto mais incentivo a gente tivesse financeiro e suporte da comunidade, apoiando os incentivos, apoiando os eventos, eu acho que seria melhor, que a gente ia conseguir impactar mais famílias, porque, assim, a gente atende 750 crianças, mas se a gente for parar para pensar, eu tenho certeza que tem o dobro aí fora que precisa, sabe? Infelizmente, assim, é muito triste isso, assim, de eu saber que... Eu já fico triste, porque, assim, no sentido que meu filho, ele é aluno aqui, ele é atendido, mas eu sei que ele precisava de mais. Ele precisava de mais atendimento, de mais terapia. O que ele tem é muito pouco, mas ele tem gente que nem tem. Então, assim, eu fico triste por ter pessoas que eu sei que tem fora mães mais novas que eu, né? Eu tenho uma filha moça,
mas mais nova que eu, que não sabe lidar com a situação que tá vivendo em casa e não tem nenhum suporte, não tem ninguém assim pra tirar uma dúvida, que tá na fila de espera. Então isso é bem complicado, assim. Eu queria que um dia no futuro isso não acontecesse. E eu sempre cuidei de criança, né? Tanto antes de casar e depois de casada. Sempre fui babá, assim, sabe? Trabalhava às vezes nas casas de família, mas sempre cuidei de criança. E um dos meus sonhos era assim, quando eu tiver filhos, até 3 anos eu não gostaria de trabalhar. Porque, assim, é um momento, assim, muito especial que as crianças, sabe, assim, elas aprendem muito com quem convive. E eu fiquei apaixonada pelas crianças, tanto é que eu tenho contato até hoje com as crianças que eu eduquei, né, no caso. E eu sonhava isso. Quando meu filho estava com 2 anos e 9 meses, eu tive um outro filho. E até então não tinha trabalhado, tudo estava muito perfeito. Quando meu filho nasceu, meu segundo filho, o meu marido ficou doente, né? Ficou doente e teve câncer, foi uma fase bem difícil e tal. Então aí depois que ele se recuperou, fiquei muito grata a Deus e eu queria trabalhar e ajudar alguém. Não queria nem trabalhar, não que eu não precisasse, eu precisava trabalhar, mas queria ajudar alguém. E um dia, um tio meu falou assim: Nelce, por que você não vai trabalhar numa instituição? Você vai trabalhar e vai ajudar alguém. Eu falei, será? Aí eu pensei, será que eu vou? Estava meio insegura, porque como eu falei, eu nunca tinha trabalhado, a não ser na roça e em casa de família. Eu nunca tinha trabalhado registrado. Me lembro do dia que eu levei minha carteira de trabalho na missa. Minha carteira estava sem nunca ter assinado. Levei na missa e o padre falou na hora da missa assim: quem quiser trabalhar, né, erga a sua carteira. Eu lembro que eu, tipo assim, meio que li e eu achei, sabe? Tipo, ai meu Deus. E na mesma hora, tipo, veio uma pessoa e falar pra mim, a pessoa estava na igreja, me conhecia, eu também conhecia a pessoa trabalhava na APAI e me chamou para trabalhar. Falou, vai lá, a gente tá precisando e tal. Isso foi em 2007. Então, eu já estou na APAI há praticamente 19 anos. Nessa época, fui trabalhar no telemarketing da APAI, né? Trabalhei durante 7 anos no telemarketing da APAI. E aí surgiu uma oportunidade, né? De trabalhar na clínica da APAI. Então, assim, eu não me achava nem digna de trabalhar nesse local, até porque tinha que mexer com computador, tinha que responder e-mail, um monte de coisa nesse sentido, no qual eu não tinha nem noção de como que funcionava. Digamos que eu tinha feito na época datilografia, assim, bem, né? Sabia um pouco mais por causa dos meus filhos, que já tinha computador em casa. Então, tipo assim, meus filhos até usavam alguma coisa nesse sentido. Meu marido também usava, mas eu nunca. E aí, tive a oportunidade, vim para sair do telemarketing, que eu amava trabalhar, ligava para casa das famílias, falava da instituição. Então, assim, eu já conhecia mais, assim, na prática, assim, na questão de falar sobre a APAI. Então, eu vinha para um ambiente que era mais contato com as crianças. Então, no telemarketing, a gente não tinha muito contato com as crianças. A gente meio que chegava, trabalhava, ligava para as famílias, falava da APAI, eles davam, né, autorizavam buscar doação, na época era assim que funcionava, ou descontado na conta de energia, mas não tinha contato muito direto com as crianças, apesar de ver as crianças passar na rampa, às vezes quando a gente circulava dentro da APAI, não tinha esse contato direto. Mas já estava assim, muito feliz em trabalhar aqui. Nossa, aguentei assim, como dizendo, muita coisa, né? Meus filhos falavam, mãe, não quero que você trabalhe lá, porque eles tinham dó das crianças e tal. Eu também tinha, mas como eu falei, não tinha um contato direto. Vim para a clínica da APAI, no setor, na época, né, setor clínico que a gente fala. E aí esse contato direto com as crianças. Esse foi, digamos que, muito difícil. Porque daí na minha... foi assim, eu lembro da minha primeira vez que eu vi um paciente, um homem grande, né, tipo, Agostinho, o nome dele. Ele ainda é nosso aluno aqui da APAI. Deve ter lá, sei lá, uns 40, 50 anos. Era Páscoa. E ele entrou no consultório, ele tinha uma consulta médica. Pode chorar, né? Essa cena gravou muito no meu coração, porque assim, aquele homem grande, musculoso, fortão, né? Com uma latinha, tipo de extrato de tomate, sabe? Cheia de docinho, tipo,
eles fizeram, as professoras provavelmente fizeram tipo uma cestinha de Páscoa, né? E ele entrou no consultório com a mãe, uma senhora idosa, no caso, né? E a médica estava atendendo, então eu trabalhava na clínica, passava por mim para daí entrar no consultório, né? Na antessala e depois a sala do médico, o consultório médico. E eu lembro muito, essa imagem ficou muito no meu coração, porque assim, ele daquele tamanho que um homem, né? Feliz, sabe? Com aquele pacotinho e com uma cestinha de lata de tomate dentro, assim. Claro que a professora, eles pintaram, ficou a coisa mais linda do mundo, fizeram a orelhinha do coelho na latinha, maravilhosa, assim, o rabinho de pompomzinho de algodão, eu lembro de detalhes. Isso há mais de 7 anos agora, né, porque hoje já estamos em 2026, isso já, sei lá, foi lá por meados de 2011, talvez. Aí ele entrou assim, sabe? E ele, tipo, com a cestinha, ele falou, olha, ganhei, assim, sabe? Da manhã, ele ganhou da professora. E isso foi uma das... apesar dele ser, assim, visualmente, assim, não tinha nenhuma deficiência, nada aos olhos da gente, mas, assim, aquele coração de criança que eles têm, né? Que hoje, assim, depois que eu comecei a ter mais contato com eles, né, que eu fui ali me adaptando, mas aquela foi a minha primeira lembrança, assim, que eu vi o quanto eles são inocentes, assim, o quanto um pouco, né, da professora, que eu tenho certeza que a professora se dedicou para fazer aquela latinha, aquela cestinha, no caso, foi fundamental na vida dele, assim, sabe aquela felicidade, assim, que, sabe, não tinha... Parecia assim que ele tinha ganhado, sei lá, um carro, sabe, assim, e foi uma das coisas que mais me marcou, assim. E se hoje, se você me perguntar o suicídio, eu sei todo, sei o que significa, né, tipo, já respondo, né, aí na época a minha coordenadora vinha 2 vezes por semana, e tipo, eu já respondia Ministério Público, a orientação dela, sabe, assim, ela me mandava e-mail pra ela mandava pra mim, daí eu mandava texto. E, sabe, assim, foi muito bacana, assim, o quanto eu, enquanto pessoa, evoluir, enquanto o olhar, né, esses anjos, assim, eu sempre chamo eles de anjos, assim, porque eles são realmente anjos nas nossas vidas. Trabalhar ali, no caso, assim, eu evoluí muito, acho assim, espiritualmente falando também, né, o quanto essas pessoas precisam, né, da Pai. Precisam, assim, o tanto que a gente faz, o quanto é fundamental a Pai na vida desses anjos. Sempre deixo bem claro e falando pros pais, eu respeito vocês, eu sei o quanto é difícil, às vezes, passar a noite em claro, tem outros filhos, tem os seus problemas, tem as suas dificuldades familiares, tem o seu contexto familiar, que não é fácil. Então, abrir mão de tudo pra levantar de manhã, pegar Uber, pegar ônibus, pra vir meia hora, às vezes falam, ai, Nelson, mas é só meia hora. Mas essa meia hora é fundamental, ser semanal, ser né, aquela frequência, chegar no horário. Então eu sou a chata que cobra. Mas assim, eu sinceramente, eu não tenho consciência pesada sobre isso, porque eu sei da evolução. Entendeu? Então, quanto isso, assim, eu fico muito grata. Eu não me importo que os pais me achem chata. E eu sei que eles me acham, mas eu não me importo de jeito nenhum. Porque eu sei o quanto as terapias são fundamentais para esses anjos. Maiara é a mãe do Davi, né? Que quando a gente tem um filho, a gente muda de nome, né? Então a gente é conhecido pela mãe do Davi. E o que me traz a Pai é sempre buscar qualidade de vida, melhora pro Davi, que ele seja um adulto que consiga se virar sozinho quando eu não estiver mais aqui, né? Davi é um menininho de 11 anos, danado, veio ao mundo com 26 semanas, né? Então esse é um dos grandes motivos da gente precisar da Pai, criança de 26 semanas, ficou durante 5 meses numa UTI. E quando a gente já saiu de um hospital, a gente saiu com um encaminhamento para especialistas e para a Pai. Eu sempre falo que quem não conhece a Pai, o trabalho de uma Pai, quando escuta pela primeira vez se desespera, que a gente não tem conhecimento do que a Pai é. Foi o que aconteceu comigo. Davi está saindo daqui com encaminhamento para a Pai. Para mim ali foi mais difícil aquela escuta do que os 5 meses de UTI. Aí depois que tu chega, que tu conhece a Pai, que tu vê o trabalho desenvolvido, que tu vê o teu filho evoluindo, tu
pensa, não, o que eu tinha, de certa forma, seria um preconceito com a PAI, né? Mas não é. É um trabalho maravilhoso. Eu me chamo Simone, 39 anos, estou me formando como terapeuta agora, né? E boa parte dessa formação, 90% dela, foi por causa da PAI, porque cheguei até aqui. E vim pra cá, cheguei na PAI na pandemia. Comecei na pandemia, meu filho tinha 19 anos na época. E, na verdade, eu tinha preconceito com a PAI. Quando eu falava, leva teu filho na PAI, porque lá ele vai ser melhor atendido. E eu sempre falava, não, na PAI não, meu filho não vai retardar. Era isso que eu falava. Pois é, a gente tem preconceito, eu não vou negar. E quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi. Me surpreendi por quê? Porque eu tinha que ficar aqui esperando de fazer atendimento, porque era pandemia. Porque não tinha ônibus para trazer ele, porque hoje em dia tem ônibus, né, que traz as crianças, mas não podia usar ônibus porque ele não ficava com máscara, então eu ficava aqui esperando ele fazer os atendimentos para levar ele embora. E nisso que eu ficava esperando, eu observava os funcionários, porque por mais que eles são remunerados, lógico, né, todo mundo tem que pagar as contas, eles não é só o dinheiro, o valor monetário que conta para tu ser uma pessoa que trabalha com pessoas com necessidades especiais. Tu tem que ter um amor no coração, tu tem que ter um algo a mais, uma paciência que nem todo mundo tem. E aí eu comecei a observar isso e conversava com as mães. Aí outra emoção tomou conta de mim, que foi a parte das mães, porque estamos no mesmo barco, né? Como eu sou a mãe de uma pessoa com necessidades especiais, todas estavam no mesmo barco. E o que eu percebia? Que elas tinham dificuldade de conversar. Elas não tinham com quem conversar. Porque é um mundo muito solitário. Porque por mais que você esteja rodeado de pessoas ao teu redor, é parente, é mãe, é pai, é irmão, eles não conseguem entender a tua linguagem. Porque ser mãe atípica é diferente do que ser... Não tô falando que é a mais. Eu sou a mais do que uma mãe normal. Até porque eu tenho 3 filhos. E os 3, cada um são diferentes. O Renato tem deficiência física também, de 11 anos. A Manu é uma criança normal, dita normal. Então, eu sou uma mãe paralela. Eu vivo nesses 3 mundos. E não me acho mais mãe do Eduardo porque ele tem necessidades especiais. Mas, querendo ou não, é um peso muito grande. Tu tem que saber lidar com situações e muitas vezes você não tem que conversar. Então isso me deu outro estalo e me surgiu essa vontade de querer ajudar mais. Mas como que eu vou ajudar mais se eu não tenho informação para isso? Se eu não estudei, mal acabei o 2º grau, como que eu vou fazer isso? E daí comecei no Clube de Mães. Aí comecei na diretoria apoiando a Neide, né, nos primeiros 3 anos. Isso ainda não estava na pandemia. E quando eu comecei na pandemia, e quando começou ali a apoiar a Neide, eu já tinha falado pra ela que eu sentia no meu coração. O Clube de Mães estava fechado há 2 anos. Falei, se tu ganhar, eu vou te apoiar. Se tu ganhar, eu quero ficar responsável pelo Clube de Mães. Porque, eu não sei porquê, mas eu acho que ele é um chamado. Mas eu cismei com aquilo, eu não sei explicar. E daí ela, não, Simone, se eu ganhar, tu pode, né, ficar no Clube de Mães. Eu não me acho mais do que nenhuma delas ali, mas assim, ajudando, coordenando, reunindo todas elas, fazendo eventos, porque eles falam que eu só faço festa, mas enfim, é o que eu gosto. E rodas de conversa. E aí, o que eu vi? Nessas rodas de conversa, nessas brincadeiras, nessas tardes diferentes, elas conseguiam se reacender de novo como pessoas, porque a gente fica presa num mundo que é tão solitário, que é tão cruel às vezes, que tu não tem com quem conversar, com quem brincar, com quem, sei lá, com quem rir. Meu nome é Tainara, eu sou a irmã de uma aluna, a Thaís. Aqui na PAI a gente frequenta o Clube de Mães, então a gente faz um trabalho voluntário. Fazemos alguns artesanatos para venda, para retornar em bens aqui para a escola, né, também. Na verdade, a minha irmã ela frequentava a PAI lá de Garuva, né, a gente morava lá, a gente era de lá. Daí eu vim morar pra cá, me casei, vim morar pra cá e trouxe minha mãe junto depois, né. E daí a gente foi transferido para a escola daqui de Joinville. A gente faz tudo em prol dela.
Atualmente ela mora comigo, com meu marido e com a minha mãe e com a minha menininha de 3 anos. Então a gente faz tudo junto. Ela é o grude, né? É o grude da mãe, é uma chiclete, assim, né, gente? Bem carinhosa. E a gente sempre sai junto. Então é uma família, assim, bem unida. A Thaís sem a Pai seria uma Thaís triste, que ficaria no sofá o dia inteiro. Eu digo, assim, que ela vai pra escola pra se divertir, pra brincar, pra fazer as atividades, porque é a alegria dela ir pra escola. Se a gente fala que não tem aula, ela já fica triste, já fica falando, tem escola, mãe? Tem escola, toda hora. Então, a escola, ela só traz pontos positivos para ela, né? E para nós também, né? Porque a gente vê que ela muda de humor, ela fica muito mais animada quando ela vem pra escola. Ela, frequentando a escola, ela com certeza vai, lá na frente, ela vai continuar essa pessoa animada, essa pessoa que gosta de dançar, que o que ela mais gosta é dançar. E eu penso ela assim, mas lá na frente ela sempre é uma pessoa positiva, uma pessoa que interage, né? Que ela é muito interativa, ela conversa com as pessoas na rua, ela não tem vergonha. Então, tipo, a pessoa fala com ela já vai lá conversando com a pessoa. Ela adora abraçar, então, se a pessoa der brecha, ela vai lá e já abraça a pessoa. Então, eu sempre vejo ela assim, nessa animação, assim. Eu fui mãe nova demais, eu tinha 16 anos, felizmente, né? Não me cuidei. Daí, meu filho, quando ele fez 1 aninho, eu já comecei a notar os comportamentos dele que era estranho, sabe? Que não era normal. A minha família falava, não, você tá vendo coisa onde não tem. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu vou procurar um médico. Eu cheguei na minha mãe e no meu irmão, pedi a ajuda dos dois, eles me ajudaram a levar ele no particular, porque meu irmão tem convênio. Daí chegou a doutora deu a notícia que meu filho era autista. Pra mim foi um baque, né? Mãe nova, fiquei bem apavorada. Falei, mãe, agora o que eu vou fazer? Me respira, se Deus te deu ele é porque você vai dar conta. Daí a primeira coisa que eu fiz, meu marido não aceitou muito bem, sou até separada, né? Eu falei, mãe, vou ser mãe solo, já que aquele pai não concordou, ficou meio assim, não quis aceitar, excluir ele da vida do meu filho, não faz falta, sabe? Daí eu fui morar com a minha mãe, hoje tô morando com a minha mãe, daí coloquei ele na escola, daí foi a escola que encaminhou ele pra cá, pra pai, porque antes eu pagava até conseguir aqui, e não é barato cada sessão que ele tem que fazer aqui. Foi aí que eu comecei a vir aqui com ele. Ele vem aqui já, ele começou aqui, ele tinha 1 ano, ele já tá com 8 anos hoje. Então é tempo, ele não falava nada, nenhuma palavra. Hoje ele já tá falando, já tá andando melhor, coisas sabe que ele não fazia. Se interagir com as pessoas, ele não gostava de chegar perto de pessoas. Se ele visse alguém, ele corria, ele não ficava. Hoje ele brinca, hoje ele corre, tá lá correndo e brincando, ele não para hoje em dia. Então, como eu digo, fez muita diferença que a pai pra mim na minha vida. Tudo que eu precisei pagar, aquele ganho de graça, fono, professora, várias terapias, sabe? Daí eu falo assim para as mães, tem que agradecer, né? Se não tivesse essa instituição, a gente estaria de cabelo em pé, porque pagar não é barato. Eu tinha medo de não dar conta de cuidar dele, sabe? Sozinha. Daí minha mãe falou, não, coloca essa cabeça tua no lugar, você vai dar conta. Ele é um menino lindo, só tem umas diferenças das outras crianças, mas é uma criança normal como as outras. Daí pra mim no começo eu comecei a meio assim que parar, né? Com aquelas doideira de crises, de quase cair em depressão, sabe? Porque achei que eu não ia dar conta dele, nem trabalho eu tinha ainda porque eu era de menor. Seria bom, né? Se os prefeitos da nossa cidade pegassem um pouquinho, viessem aqui fazer uma visita para ver como é, ajudassem mais. Tem bastante crianças aqui com vários tipos de dificuldades, sabe? Vejo aqui no dia a dia. É isso que eu quero pro meu filho, que ele seja alguém na vida. Termina os estudos dele, faça faculdade. Mais pra frente, se ele quiser ter família, se ele não quiser ter. Ele foi uma luz na minha vida. Eu tava meio assim, perdida, sem direção, porque eu tenho umas histórias de vida meio complicadas, doloridas, que eu sofri abusos, tudo na minha adolescência também.
Até conheci o pai dele, engravidei, daí não deu certo, que dele não aceitava meus filhos ser autista. Se Deus me deu ele, me deu pra me tirar do fundo do buraco que eu tava entrando, sabe? Falei pra minha mãe, meu filho foi uma luz na minha vida. Tava indo pro caminho errado, Deus me mandou ele pra mim se endireitar de novo. Eu olho ele como tá hoje, tá um menino bonito, inteligente, tá ficando, ele ama vir aqui. Fica todo feliz quando tem os dias de atendimento, são muito queridos aqui, colhe a gente bem, sabe? Fui bem acolhida aqui, tiraram todas as minhas dúvidas que eu tinha, porque eu era jovem, né? Sentaram, conversaram com toda a minha família, explicaram, falaram como era feita as coisas aqui, sabe? E eu falei pra mãe, foi a melhor coisa que aconteceu, porque já pensou se não existisse pai? O que ia ser dessas crianças que tem? Não só pros autistas, mas pros outros que tem aqui dentro. Eu fui mãe jovem, né? Então eu já tinha uma menina de 16 na época e um menino de 15. E engravidei daí dos gêmeos. E quando eu soube que o Gabriel teria alguma comorbidade, né? Foi desesperador, porque eu sou filha de mãe atípica, né? Minha mãe, ela teve paralisia infantil na infância. Então eu sabia de todas as dificuldades que ela teve durante a vida. Então pensar que eu ia ter um filho que ia ter que passar por coisas parecidas e pensar que eu ia ter que ser resiliente como minha avó foi, eu falava, será que eu vou dar conta, né? Então eu tinha empresa há 8 anos e gostava do que eu fazia. E eu parei tudo. Eu vendi o negócio, faz 5 anos que eu sou do lar, né? E naquele primeiro momento, quando me falaram que meu filho seria uma criança especial, foi desesperador, assim. É que nem se fosse um luto, porque tu se prepara para ter um filho normal, né? Mas uma psicóloga lá dentro do Hospital Infantil aqui de Joinville fez uma pergunta que fez total diferença pra mim naquele momento de angústia lá, entre vida e morte ali, né? Ou deficiências mais severas ou menos severas. Ela falou, o que tu acha que ele falaria pra ti nesse momento? E a primeira resposta que eu dei foi, eu acho que ele falaria que ele me ama. Ela falou, e mais o quê? Eu acho que ele falaria pra mim acreditar nele, né? Então, aquela minha resposta pra ela foi fundamental. Então toda vez que eu tenho uma fraqueza, uma dúvida, um ato de desespero, eu penso, acredita nele. Independente como é que vai ser o teu amanhã, acredita. Porque se tu não se permitir acreditar, de onde que tu vai tirar força para buscar o melhor recurso, para dar conta da rotina pesada de terapias, né? Tu não vai conseguir. Então tu precisa pelo menos acreditar, né? No momento tu tem tudo. Claro que com o dinheiro vem também várias obrigações e problemas e preocupações, né? Mas de repente tu se vê do lar sem grana, dependendo do teu marido, né? E tendo que pedir tudo é bem delicado, mas eu acho que o amor, ele nos conduz, assim, né? Então não ficar pensando muito no amanhã, pensar que a gente só vive nessa vida o que Deus quer que a gente viva, né? E eu tenho um lema que é assim, menos por quê e mais pra quê, né? Então, pra que Deus me colocou nesse lugar, né? Com certeza Deus acha que eu e meu filho possamos ser assim um exemplo para outras mães que vão vir a passar por situações parecidas, né? Na minha época a gente achava que a PAI era destinada para pessoas loucas, né? E de repente a vida te coloca em frente a essa instituição e tu entende que há muito mais coisa por trás do que as vós colocavam medo na gente. Se tu fazer isso, o ônibus vai te pegar, né? O meu filho, ele teve paralisia cerebral e hidrocefalia devido a um parto prematuro, era um parto gemelar, né? Eles nasceram de 7 meses e foi uma consequência de erros médicos com destino, porque eu acho que a gente só vive nessa vida o que é pra gente viver. Então a gente passou por algumas instituições antes de chegar aqui na PAI, instituições que médico fisiatra olhou pra mim e falou, mãe, não adianta o teu filho fazer fono porque ele não vai falar,
né? E ela desenhar para mim, olha, a evolução de uma criança, primeiro a criança rola, depois ela engatinha, depois ela começa a balbuciar. O Gabriel, ele não tá evoluindo na parte motora, então ele não vai falar, não adianta fazer fono. E daí na hora o meu coração falou, cara, se o profissional que tá aqui não acredita no meu filho, o que eu tô fazendo nesse lugar, né? E daí eu decidi sair de lá e vim pra PAI. E quando eu cheguei aqui na PAI, o primeiro impacto, assim, foi desesperador, porque a gente vê os alunos adultos que na época que eles tiveram todas as dificuldades, as comorbidades, não tinham tantos acessos à medicina que tratassem para que eles tivessem tantas evoluções. Então, meu primeiro impacto, assim, foi desesperador. Ver que aquelas pessoas não tinham mais como evoluir, era tu ir mantendo, né? E daí eu via o meu bebezinho ali de 1 ano, eu falava, Jesus amado, o que tá reservado lá na frente pra mim? Mas com o tempo tu vai conhecendo as outras mães, as outras famílias, outras histórias, crianças que venham a andar com 5, com 8, com 9 anos e tu começa a ver uma luz no fundo do túnel, né? O Gabriel tá com 5, ainda não senta, não anda. O que vai ser do futuro eu não sei, é uma caixinha de surpresas também. Hoje eu não fico mais sofrendo por antecipação, não fico pensando, nem vivendo um dia por vez, com calma, né? Mas a PAI, hoje assim, ela é fundamental pra gente, né? Porque aqui ele tem acesso a terapias, professores que são especializados nas áreas em que eles precisam, que vão saber estimular de forma correta. E a gente consegue ser maleável com o horário também, né? Então, mesmo em lugares que tu pague, nem sempre tu vai conseguir ter atendimento no horário que tu quer. Então aqui eles nos acolhem, nos abraçam, tentam fazer com que os horários se encaixem com a necessidade da família. E a gente tem os grupos de mães que tu vai trocando, vocês vão aprendendo juntas. E é maravilhoso, não tem muito o que falar, é maravilhoso. O meu aprendizado, eu acho que o meu maior aprendizado foi aprender assim a não medir pelo que os outros falam, né? De fato, conhecer para daí tu tirar a tua opinião do que tu vai pensar sobre aquele assunto. Lembrando que a minha avó, né, falava pra gente se a gente não obedecesse, ou se ia chamar a pai pra nos pegar, né? Então, opa, né, a criança cresce com aquela cultura, com aquele medo, e de repente não é bem assim. Então, se as pessoas se propõem a conhecer o lugar e o que acontece ali dentro, tu pode, além de ser um agente transformador para aquela instituição, tudo se transforma também, né? Porque tu vai ter uma opinião formada através do que tu conheceu. E não com base no que te falaram, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive aqui na PAI. E assim, também tu perceber que não adianta se desesperar, que é um dia por vez. Então, toda vez que eu chego aqui e eu vejo uma criancinha lá de 8, 9 anos andando male, né? Daquele jeito, eu falo, meu Deus, tomara que daqui a pouco meu filho esteja andando assim. Ou melhor, claro, né? Mas assim, se não tiver, tá tudo bem. Os anos vão te preparando para que se não acontecer, tá tudo bem. Tu vai continuar amando, cuidando, respeitando e levando. Porque foi o que Deus te deu, então não tem como correr disso, né? Mas tu vai tendo esperança. Também, eu acho que a esperança e a maioria dos profissionais que trabalham aqui, eles não te deixam achar que não é possível. Eles fazem você acreditar que pode vir a ser possível, né? Ninguém pode te dar a certeza de um sim ou de não, só Deus, né? Mas eles não tiram aquela tua esperança. A maioria deles alimenta essa tua esperança e isso faz toda a diferença. Ainda mais para famílias que têm uma rotina tão... O Gabriel chegou a fazer 17 terapias por semana. Então, assim, era uma loucura. Eu vejo o Gabriel um menino feliz. Nada além disso. Nem mais, nem menos, nem... Que ele seja feliz. Independente das outras questões. Estudava no colégio... Plácido Olímpio de Oliveira. Daí não estava indo muito bem lá no colégio, não estava me enturmando com as outras crianças. E
Daí uma orientadora do colégio lá me viu que eu não estava acompanhando as crianças e me encaminhou daí para pai. Mas assim, sou um mental leve, né? Daí depois saí de lá porque achava que não era assim muito meu ambiente lá. E daí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar lá na PAI lá. Meu primeiro emprego foi na PAI, como ajudante de serviços gerais. Fiquei acho que 6 anos trabalhando na PAI. Eu aprendi bastante coisa lá na PAI, lá no bairro América. Lá tinha oficina de tinha as pecinhas da local lá pra fazer pecinha lá. Que os mais velhos, assim, os alunos mais velhos faziam pecinha. E também tinha a parte da marcenaria também, que nós trabalhávamos na marcenaria também, fazia essa coisa na marcenaria lá. Ô Joel, e tu se considera uma pessoa feliz, assim? Me considero, mas assim, eu queria muito ter aprendido a ler e escrever, sabe? Mas infelizmente não foi possível, né? É isso. Estamos aí. Eu sou Josi, mãe de 2 atípicos. Eu tenho um menino de 14 anos com paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle, cadeirante. E o menor de 7 anos já, com autismo grau 2. A PAI para nós foi uma descoberta após o meu segundo filho. O primeiro, ele foi internado já com 12 dias, foi muito recente após o nascimento. E para mim, assim, foi algo natural, pois indiferente da condição que ele teria ao longo da vida, ou como o neuro passou, talvez ele não passasse de 1 ano, o primeiro diagnóstico, né? Para mim, indiferente, era meu filho, eu tava amando igual, eu tinha que manter a calma e tava ali para cuidar dele. Já no segundo, assim, a família, as pessoas em volta já assim, tinha aquela desconfiança do autismo nele, e eu já praticamente quase certeza por estar já frequentando centros de atendimento, conviver mais nesse meio, né? E pra mim também foi super tranquilo o diagnóstico dele. Ainda tive que acalmar o pai, a avó, pra mostrar que não era um bicho de 7 cabeças, né? Que é uma criança, antes de tudo, e que poderia estar desenvolvendo como qualquer outro, assim, claro. É tudo mais a longo prazo, mas desenvolve também, né? É aquele serzinho que a gente vai ter amor igual. Hoje temos muito mais informação sobre o que é uma paralisia, o que é um autismo. Cada vez a gente está mais munido de informação, de conhecimento, né? Mas indiferente sempre é um baque, eu acho assim, para a família, sabe? Ninguém está preparado para receber uma criança atípica, uma criança com deficiência, que é uma criança já é uma mudança total de rotina da família, né? E uma criança atípica é muito mais, pois depende de suporte 24 horas, assim, da família. Então, eu acredito, dá um baque, sim, na família. Não são todos que estão preparados para receber um diagnóstico. Muitos recebem e não aceitam. Muitos aceitam e fazem de tudo para melhorar a condição, que é o que tem que ser feito, né? O fato de a gente ter um diagnóstico só nos informa que a gente vai ter que trabalhar mais em cima daquela criança para lá na frente, possivelmente, ela estar preparada para estar no meio da sociedade o dia que a gente faltar, né? Então, eu digo assim, é o que a gente procura mais em estar com eles em instituições para eles evoluírem, e até mesmo a própria evolução dentro do ambiente familiar, é estar preparando eles para a sociedade lá na frente, né? Pois alguns não vão desenvolver, né? Vai ficar os déficits, né? O autismo, ele sempre vai existir. Pode desenvolver o máximo que for, aquela pessoinha sempre vai ser autista, né? A gente faz de tudo hoje, né? Para evoluir o máximo possível. Graças a Deus,
No caso do meu autista ali, ele tem tido uma evolução muito boa para um grau 2 que não falava, não fazia nada da parte das ABDs ali. Hoje ele fala, já desfraldamos, já come sozinho, já faz as necessidades. Então, assim, tem pontos ainda a se trabalhar, né? Ele tem muitos déficits ainda, mas eu vejo lá na frente um ser humano que ele vai conseguir se virar sozinho. Vai ter que ter aquele suporte em volta, né? Mas não que nem hoje, né? Vai ter uma autonomia. A minha preocupação maior é com o meu maior, que é totalmente dependente. Que daí é uma criança que ela evolui muito lentamente e eu vejo assim, ele lá na frente com 40, 50, ele não vai estar muito diferente do que ele é hoje ali. Vai ter algumas pequenas evoluções, mas vai sempre depender de alguém. Toda criança, todo adolescente, toda pessoa PCD, né, ela tem o direito de ter esse acompanhamento, né, médico, terapêutico, pedagógico. E ainda não é a realidade para muitas famílias, né, infelizmente. E até digo que pra gente é uma dádiva estar aqui dentro hoje. E até mesmo estar buscando melhorias para esse espaço, para a gente poder crescer, ampliar, melhorar. Porque não são nossos filhos que precisam, é uma sociedade, né? Então a gente sempre vai estar buscando além dos nossos filhos. Porque além dos nossos, esses também fazem parte da sociedade e lá na frente também vai implicar na sociedade. Então a gente tem que melhorar de um âmbito geral, né? Não só pensando nos nossos. A nossa sociedade ela tá preparada para receber pessoas PCDs, para acolher? Não. Você imagina, se nem a família está preparada para um diagnóstico, imagina como está a sociedade hoje. Questão escolar não está preparado. Tem muitas escolas que já estão bem estruturadas, mas a grande maioria ainda não tem preparação para receber atípicos. Ainda mais com esse crescimento de autistas que a gente viu aí nos últimos anos, né? A parte da saúde, muito menos. Ainda a gente tem muita criança que espera diagnóstico, até mesmo adultos que não têm diagnóstico porque não teve um suporte lá na infância, não tinha esse conhecimento, né? Então, ainda tudo falha. A questão de terapias, nada supre. Teve um crescimento tão grande que, infelizmente, o serviço público aí não acompanhou. E é difícil acompanhar, né? Porque o crescimento da população juntamente vem tudo. Vem a parte da saúde, vem a parte escolar, e não só para os atípicos, para os típicos também, né? Acaba faltando. Aí você imagina para os atípicos. Então, eu digo assim, sempre, nunca vai ser 100%, mas a gente tenta sempre estar melhorando, né? Sempre buscando os direitos, que seja apresentado mais conhecimento, que a sociedade esteja preparada ou tentando preparar, né, para poder sim receber, porque vai chegar uma época que toda família vai ter um atípico do jeito que está crescendo, né? Ou às vezes já tem e também não sabe. Então tem mais essa parte ainda, né? A gente precisa, além da PAI, mais instituições ainda para poder atender, né? Na nossa cidade e no nosso estado. Que só a PAI também não supre. A PAI não dá conta de uma cidade inteira, né? Então, eu vou terminar você. O mundo da Heloísa pra mim, assim, no começo foi difícil. Porque eu descobri que ela ia vir de especial desde a minha gestação. Então, tipo assim, no começo tava tudo tranquilo e tal. Daí na minha ultrassom morfológica, onde eu descobri que ela seria especial. Então a médica, a única coisa que ela falou, tipo, que ela poderia nascer e viver o resto da vida no oxigênio. Então ali pra mim, meu mundo desabou, né? Só que daí eu não perdi a fé. Eu continuei rezando, pedindo muito pra Deus. E daí minha gestação foi tranquila.
Eu consegui médicos maravilhosos, tanto na maternidade como para fazer ultrassom, do posto de saúde, todos os médicos muito bons, assim, me acolheram, entendeu? Explicaram a situação. Aí quando ela nasceu, até antes dela nascer, eu sou católica, né, e teve o cerco de Jericó na minha igreja, e eu fui uns 7 dias. E os 7 dias eu rezando e pedindo por ela, né? No 7º dia, o último dia do cerco de Jericó, mas ninguém sabia o que eu tava pedindo, o que eu tava passando, nada. O padre passou pro Santíssimo, ele parou em mim e ficou 5 minutos com o Santíssimo em cima de mim. Então ali pra mim, eu acho assim que foi um pouco da cura dela, sabe? Aí ela nasceu. Quando ela nasceu, eu só escutei os médicos falando assim, ela nasceu perfeita. Tipo, ela vai direto pro quarto com você. Então ali me acalmou mais, sabe? Aí ela nasceu com os probleminhas dela, ela tem um atraso, né? Ela tem deficiência intelectual, ela tem microcefalia e tem epilepsia. Só que, o desenvolvimento dela, assim, é ótimo, entendeu? Cada dia mais ela se desenvolve mais ainda. Nesse período que eu tava na maternidade, eu fui encaminhada para umas instituições. Essas instituições, ela foi fazendo as terapias, tudo, até onde eu conheci a doutora Luana, que foi lá na Univille, que é a neurologista dela desde quando ela nasceu, e a doutora Luana me encaminhou pra cá, que a doutora Luana trabalha aqui, e ela me encaminhou pra PAI, daí aonde eu vim pra PAI, e aqui, tipo, eu me realizei, né, tipo, tem tudo que minha filha precisa, eles me ajudam muito comigo, com ela, sabe, então, tipo assim, não tem... Eu só tenho que agradecer, entendeu? A PAI pra mim é tudo hoje. Tem muitas coisas que a gente tem que correr atrás pra conseguir. A gente pede a união dos pais também, para tudo que eles tiverem de conselhos, de dicas, opiniões que vêm até nós, que diga o que eles estão sentindo no momento, para a gente poder saber e correr atrás para coisas melhores ainda para a PAI, que a PAI precisa de muita coisa para melhorar e precisamos acolher mais e mais famílias, que a fila é muito grande de crianças esperando. Então a gente precisa se unir para a gente conseguir acolher mais famílias para vir para cá. Lute pelo seu filho, que ele depende de nós. E eles fazendo as terapias, vindo na PAI, sendo acolhido, a gente se unindo, a PAI e família, as coisas vão andar, vão melhorar. Então, a única coisa que eu falo é que venha que a PAI é um excelente lugar. A GCML, ela colocou muitas expectativas na Mariana, né? Primeira filha, primeira neta da parte do meu marido, então coloquei muitas expectativas como professora, inclusive, né? E quando aconteceu, né, de ela nascer e a gente já perceber, porque professora estuda muito e acaba indo buscar as informações de como seria a minha filha com 6 meses, com 3 meses, o que ela estaria fazendo. Então isso é para a gente saber como lidar com ela naquele período. Só que ela não desenvolvia. Era para ela sentar, ela não estava sentada. Era para ela engatinhar, ela nem sentava direito, mal encostava, né? Então a gente começou a perceber alguns déficits no desenvolvimento dela. Os pediatras diziam que era normal, estava dentro do período de desenvolvimento e com isso a gente não procurou mais ajuda. Com 3 anos e meio, o pediatra mandou eu levá-la na fono, por ela não estar desenvolvendo a fala ainda. E aí foi onde a fono me chamou, né, após o período de avaliação, e disse: olha, a Mariana tem algo mais. Eu levei ela no neurologista em Curitiba para fazer a avaliação e ele disse que ela podia ter TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Começamos a pesquisar e a buscar. O pediatra daqui falou: não é TDAH, ela tem autismo. Aí saímos atrás de pesquisa de autismo. Ela tinha estereótipos de autismo, mas ela também a gente começou a perceber na escola o déficit de atenção e de intelectual, né?
e foi onde a gente começou a tratar. E assim, tivemos muita, mas muita dificuldade mesmo no desenvolvimento escolar da Mariana. Primeiro porque as expectativas eram grandes, né? Eu como mãe e o meu marido também na formação, ele é engenheiro, mas ele partiu para a área do magistério também, como professor da faculdade. Então as expectativas eram grandes. E a Mariana não desenvolvia, não alfabetizava, até hoje ela não alfabetizou. E a cobrança assim nossa com a escola, né? Procuramos primeiro escolas particulares, não vimos um retorno, levamos para a escola pública municipal, onde a gente teve um pouco mais de respaldo, mas ainda assim, às vezes maio, mês de agosto, ela não tinha auxiliar, né? Teve ano que em agosto a Mariana não teve auxiliar. E, enfim, hoje estamos na PAI, né? Participando junto com a diretoria e firmes, né? Na melhoria desse empreendimento, dessa associação aqui, que tem sido um presente de Deus para as nossas vidas realmente, né? E assim, o desenvolvimento dela está sendo bem mais pontual, porque aqui é uma escola especializada, né? Então eu vejo que em muitas áreas que ela não desenvolveu na escola, porque a escola não inclui, sinto muito, mas a escola não inclui, para inglês ver, diria, né? E na PAI, sim, eu encontrei a inclusão. Eu vejo uma diferença maior. Por quê? Porque hoje, mesmo que sendo rotativo, as psicólogas estão participando dentro da escola do acompanhamento das crianças, né? Então isso já é um avanço. Com relação ao auxiliar, a coisa ainda fica patinando muito, muito, muito. Eu vejo minhas amigas aqui na PAI, colegas, né, mães, que lutam por uma auxiliar até hoje e não conseguem, ou a auxiliar tem que ser dividida com outras crianças, a criança dela às vezes precisa de um cuidado maior e não há esse cuidado, né? Quer dizer, é uma inclusão para dizer para a sociedade que ela é incluída, mas realmente, na realidade, eu vejo que não há essa inclusão, tá? Há um depósito das crianças ali, infelizmente, mas eu não vejo muito avanço. Meu nome é Maristela, eu tenho 52 anos, sou pós-graduada em enfermagem, atuei na enfermagem durante 23 anos, interrompi a minha profissão para cuidar do meu filho. Miguel hoje tem um diagnóstico fechado de autismo, paralisia cerebral, deficiência intelectual, né? Foi uma gravidez planejada, estava muito feliz e no dia do acidente da Boate Kiss em Santa Maria, 6 horas da manhã, rompeu a minha bolsa e começou o meu martírio, juntamente com estas famílias da Boate Kiss, que na época nós morávamos em Brasília. E naquele acidente tinha muitas pessoas conhecidas que tinham filhos lá, profissionais que estavam em Santa Maria, que eram colegas do meu marido, acabaram falecendo no acidente. Então esse dia marcou para mim, não pelo nascimento do meu filho, mas por uma tragédia. A primeira vez que o meu filho foi para o meu colo, ele tinha 72 dias de vida. Foi uma emoção inenarrável, não existe coisa melhor, é como se fosse hoje isso. 72 dias eu esperei sentada no lado da incubadora. Nós levamos ele para casa, foi montar toda uma estrutura, um quarto, um home care, eu tinha um suporte de home care, mas como ele tinha 4 meses de vida, tinha uma dificuldade enorme para formar uma equipe que atendesse uma criança de 4 meses, né? Geralmente crianças com necessidades especiais, elas nesse período elas ainda permanecem no hospital. Então foi uma longa jornada. A previsão do Miguel sair do oxigênio era de entre 6 e 7 anos,
né? E eu repeti a mesma conduta da UTI em casa, com o suporte de uma fisioterapeuta, e comecei a fazer o desmame do oxigênio dele. E com 40 dias eu consegui tirar meu filho do oxigênio. E nós estávamos sozinhos em Brasília, nós não tínhamos apoio da família biológica, nós tínhamos apoio da família militar. Meu marido é militar, então nós tivemos sim muito apoio. E eu sou eternamente agradecida a todos os profissionais que abraçaram essa causa do meu filho, né? Pediatras, suporte psiquiátrico, psicológico, de todas as formas. Em nenhum momento eu recebi um não. As pessoas sempre, eu não conhecia essas pessoas, eu não conhecia. E com 2 anos e meio, com a ausência da fala ainda, foi fechado o diagnóstico também de autismo. Então meu filho já tinha dificuldade para física, ele não falava, mas ele se comunicava, né? E ele foi inserido na escola regular, uma escola muito boa. Primeiro, como sempre acontece, houve o não. Eu entrei em contato com uma creche, né? Essa creche era uma creche conhecida pelas pessoas com quem a gente convivia. Boas recomendações. No telefone, quando eu liguei para solicitar a vaga, ele foi aceito na hora. Quando eu fui para fazer a entrevista, infelizmente não tinha mais a vaga. A vaga foi ocupada por uma outra criança que era irmão de quem já estava. Depois ele foi para a escola, era uma escola particular, depois ele foi para a escola regular do estado, que também, eu afirmo e posso dizer, as duas, eu tenho experiência de escola pública, que trabalha inclusão, sim. Ele foi incluído, ele era incluído em tudo, mas foi só uma questão de mudar de estado. Ele foi para uma escola regular também. E aí é que eu vi o que era exclusão. E a exclusão, ela não veio dos outros pais, das outras crianças. A exclusão, ela veio da escola, da direção da escola, dos professores da escola. Isso não é revolta. Não é uma revolta que eu falo, é a ignorância das pessoas. Isso só mostra que nem tudo, que nem todas as pessoas que ocupam cargos, cargo de direção, cargo de decisão, elas são preparadas para aquilo. E hoje eu te digo que certificado de mestre, doutor, título disso, cidadão homenageado, cidadão não sei o que, nada disso vale se não tiver empatia, se não é. E isso não se consegue com um certificado, com um diploma. A humanização, a inclusão, ela é perfeita no papel, ela funciona muito bem no papel, ela precisa melhorar muito ainda. E hoje o meu filho veio para a paz justamente por isso, por essa decepção de dizer que aqui existe a inclusão do serviço público, tanto de saúde como da educação. Ele ainda é pouco, ele ainda é frágil, ele precisa melhorar e muito. Nós vimos inúmeros exemplos de inclusão, sim, elas já melhorou muito, já melhoraram. Mas nós temos um bom exemplo, enquanto isso nós temos 5, 6, que a gente poderia sim dizer que é vergonhoso. Há poucos dias tivemos, uma situação com cadeirante, que isso aí prova do que eu acabei de falar. Não é um título, não é. Eu não preciso ser qualificado, bem estruturado. Se me falta empatia. E às vezes a empatia ela vem lá de baixo. Às vezes a empatia, quando eu
estaciono o carro para tirar o meu filho do carro para colocar na cadeira de rodas, às vezes tem o varejão de rua que vem e me pergunta se eu quero ajuda. E aí eu passo por um doutor. Minha grande preocupação por ele ser um filho único, quem vai cuidar do meu filho quando eu e o pai dele não estivermos mais aqui? Porque hoje nós não temos instituições acolhedoras, nós não temos centros especializados para acolher essas pessoas. Eles existem, mas é muito pouco, precisa melhorar, precisa aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque essas pessoas com deficiência, elas não dão visibilidade, elas não dão lucro, elas não dão voto. Isso. Precisa falar mais? Meu nome é Gabriela, sou mãe do Miguel Lorenzo, que hoje frequenta a PAI desde os seus 4 anos, hoje ele tem 9 anos. Meu filho é autista. A gente chegou, quando o diagnóstico na verdade chegou para nós, na nossa família tudo foi medo, insegurança, e a PAI foi o nosso primeiro contato de terapia. A PAI acolheu a minha família, acolheu meu filho, e não foi só terapia para ele, foi para nós também. As trocas com as mães foram muito essenciais, são até hoje, que hoje eu também, por meio de rede social e também tanto no offline ali, ajudo muitas mães também nesse começo, que se sentem perdidas assim como eu também já me senti. Eu vou dizer pra você que eu não é que eu tive esse preconceito. Eu acho que esse não foi o nome daquilo que eu senti lá atrás. Eu senti medo. Mas já o meu marido e a família veio o preconceito. Claro que dentro da minha casa tinha preconceito, mas eu não senti isso. Mas vendo toda essa evolução, eu acho que a gente está num século que a gente tem que muito evoluir ainda, né? Já evoluímos, mas ainda temos que evoluir. Então eu acho que a gente tem que se despir desse preconceito. Se não começar por nós mães, por quem será? É difícil caminhar sozinha, ainda mais nessa trajetória de inclusão, né? Mas eu acho que juntas, ainda ontem eu falei uma frase: uma andorinha não faz verão sozinho. Mas se a gente se juntar, eu acho que tem que, nós mulheres, nós mães, temos que se unir para ser mais leve. Eu luto para cada dia que ele tenha acesso, que ele tenha respeito, que ele tenha acho que é isso que toda busca: oportunidade, acesso, respeito, inclusão. Eu acho que o desfecho é isso. Eu quero que meu filho tenha acesso, eu quero que meu filho tenha respeito e oportunidade, né? A gente tem que lutar cada vez mais para nossas crianças ter oportunidade, porque muitas vezes, né, nem acesso a gente tem. Então eu acho que essa é a luta dessa inclusão, que nem a escola já é um passo, né, dele estar numa escola regular. Eu acho que é um grande, tem muito ainda, né, claro que a gente lutar assim, tem muito que evoluir ainda, né, essa inclusão dentro da escola, mas só de ele estar lá hoje, muitos autistas lá atrás não tiveram esse acesso à escola, e hoje meu filho tem. Hoje a PAI para mim é uma família que que nem eu falei, né, ela foi o nosso primeiro acesso de terapia.
Então a PAI para nós vai ficar sempre marcado, né, na nossa família, nos nossos corações, porque foi da PAI que tudo começou. Da evolução do meu filho, da onde eu vi, aonde eu tive medo e depois também eu vi esperança. Então foi a partir da PAI que tudo começou a se abrir os caminhos assim. Então a PAI sempre vai estar nos nossos corações.